Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui com a disciplina de literatura e hoje nós vamos abordar linguagem conotativa e linguagem denotativa, as principais diferenças entre elas e como isso pode cair no Enem. Embora hoje a gente não vá responder nenhuma questão, na próxima aula vou fazer um apanhado de questões do assunto anterior e desse assunto e quem sabe resolver umas questões. Ou eu posso também fazer para vocês ver todos os assuntos e colocar todas essas questões no nosso simulado, certo? Vou decidir ainda como é que eu vou fazer, como ficar melhor para nós. Então, nós vamos ver aqui a principal diferença entre o texto literário e o texto não literário. Porque para que a gente consiga identificar a linguagem conotativa e a linguagem denotativa, temos que saber que elas se encaixam nesse texto literário e o texto não literário. Então, por que a gente faz essa distinção de texto literário e a distinção de texto não literário? Desde os primórdios dos seres humanos, eles têm essa mania de classificar as coisas. Eles querem classificar como claro, escuro, grande, baixo, grande, pequeno, alto, baixo. Então, a gente está sempre tentando classificar. E então percebeu-se que os textos, ou eles estavam escritos no sentido literal, ou eles estavam escritos no sentido não literal. E aí denominou-se o texto literário e o texto não literário. A forma de linguagem e a apresentação da informação entre as diferenças do texto literário e do texto não literário. Isso se chama o conjunto de palavras o qual é utilizado quando a gente faz essa junção de texto. E aí, que junções de texto são elas? Essas. O texto literário, que são textos que possuem a função estética. Toda vez que eu falar de uma função estética de um texto, eu estou dizendo que é aquela que quando ele se refere ao bonito, à arte, à ficção, certo? E aí também a gente tem a linguagem pessoal em volta da emoção, que é justamente o emprego do lirismo. O lírico ele tem essa característica de falar sempre na primeira pessoa, que dá emoção ao personagem principal, certo? O eu, ele abrange muito essa característica que também é envolver emoção através da poesia, através das palavras bonitas, certo? E também os valores do autor ou do ser, ou também o objeto que ele está atribuindo a essas características. Já o texto não literário, ele tem uma marca com a linguagem referencial. Quando eu digo a linguagem referencial, este referencial ele está direcionado, ou seja, ele está falando da linguagem científica. Essa linguagem científica, ela precisa de dados, certo? Ou seja, é a linguagem que alguém provou que aquilo é verdade, que alguém utiliza, fez uma pesquisa, que alguém constatou sobre a veracidade daqueles dados. Ou seja, nada que você vai estar vendo no texto não literário não vai ser fundamentado, muito pelo contrário, vai ter todo um engajamento para isso. E também ele pode ser chamado de texto utilitário, certo? É só mais uma forma de nomear o texto não literário. Ele é marcado pelo retrato da realidade desnuda e crua. Eu estou utilizando a conotação para falar do texto não literário. Olha aí aquele meme, né? Enfim, a hipocrisia. Então, ele realmente é uma realidade mais dura. Ele não vai tratar com rodeios, como a gente viu na aula passada, as figuras de linguagem, né? Que tem algumas figuras de linguagem que elas tentam amortizar a realidade, certo?
Então, é possível tratar sobre o mesmo assunto nas duas formas de texto e também apontar o tema ao receptor sem prejuízo à informação, que foi justamente isso que aconteceu nessa frase aqui. É marcado pelo retrato da realidade desnuda e crua. Para eu dizer que é difícil ouvir, ler a realidade, notícias difíceis, eu posso falar que utilizar a linguagem conotativa para tentar explicar uma situação que isso não vai afetar ele ser um texto não literário, certo? Porém, ele também não pode ser utilizado em todas as ocasiões. A gente vai falar disso bem direitinho mais para frente. E aqui eu tenho uma tabelinha, certo? Que ela compara o que o texto literário pode e o que o texto não literário pode, certo? Então, ela faz uma comparação aí. Enquanto o texto literário ele tem uma linguagem empregada e é de conteúdo pessoal, ou seja, o autor ele visa muito suas emoções, cheia de emoções e valores do emissor, e há o emprego da subjetividade. A subjetividade é quando eu uso palavras que podem ter vários significados, expressões de vários significados. E enquanto o texto não literário tem o uso da linguagem impessoal, ou seja, é aquela coisa imparcial, apartidária, né? Não tem um partido, não tem, ele não pende para uma opinião. Então, ele é em linha objetiva e em linha reta, ou seja, ele é sempre muito direto. Enquanto o texto literário utiliza o emprego da língua e multidisciplinaridade, é cheio também de conotação, enquanto o texto literário ele tem uma linguagem denotativa, ou seja, ele utiliza o sentido não literal. E aí a gente tem a linguagem poética, utilizada pelo texto literário, a linguagem lírica, e é expressa com objetivos estéticos. A gente já viu isso, e também na recriação da realidade ou criação de uma realidade intangível. O que é uma realidade intangível? Aquela que a gente não pode alcançar, que a gente não pode ter, mas a gente sonha, né? Somente então literária, enquanto o texto não literário é a representação da realidade tangível, ou seja, aquela que é pé no chão, né? Aquela que é nua e crua. E aí o texto literário ele utiliza o primor da expressão, ou seja, aquela emoção quando eu utilizo as figuras de linguagem, quando eu sei que aquilo não pode de fato acontecer, mas eu mesmo assim expresso ela em palavras, em ações, certo? Enquanto o texto não literário é atenção e prioridade à informação. Como eu falei, no texto não literário vai ter uma origem referencial, uma origem científica, aquilo tem que ser comprovado, não é baseado em achismo. E aqui a gente tem algumas obras que são textos literários, certo? Esse tipo de obra aqui, livros de ficção, comédia, romance, então eles são textos é, literários, certo? Que eles utilizam o lirismo, que eles utilizam a impessoalidade, certo? Usam então, essas obras aqui, elas são consideradas textos literários. E aqui nós temos obras, né? Não deixam de ser obras, mas nós temos obras que são não literárias. A gente vê aqui uma notícia num site, a gente vê uma revista, a gente vê mais uma notícia aqui em um site que é de caráter jornalístico, e a gente vê aqui um artigo científico, certo? Embora em algumas revistas, em alguns sites, a gente veja utilizando a linguagem conotativa, e ela ainda pode ser considerada um texto, um texto literário, certo? Então, são casos e casos que a gente pode ver nesses textos aqui de caráter jornalístico. Porém, você nunca vai ver, muito difícil, a não ser que seja da área de humanas,
certo? Que a área de humanas ela permite mais que os receptores utilizem uma linguagem mais descontraída, certo? E olhe lá. Então, a gente consegue ver, e não consegue ver em artigos científicos o uso da linguagem conotativa. É muito difícil, certo? Os cientistas, eles preferem utilizar, nós cientistas, preferimos utilizar uma linguagem denotativa que expresse, que seja mais direta ao ponto, certo? Não preferimos tanta enrolação, não. Afinal, o que é a linguagem denotativa e a linguagem conotativa? Certo? Elas fazem parte, elas podem estar presentes no texto literário e no texto não literário. Cada caso é um caso. O texto conotativo é um sentido que damos a uma palavra em função de seu contexto, que não corresponde ao seu significado literal. Ou seja, o que a gente diz e na verdade não é. Eu trouxe aqui para vocês um poema maravilhoso, é de Augusto dos Anjos, se chama O Morcego. Dá uma pausa aí e lê ele, certo? Vou ler ele bem rapidinho aqui para vocês. Meia-noite, ao meu quarto me recolho. Meu Deus, e este morcego? E agora, vede, na bruta ardência orgânica da sede, morde-me a goela, inguíneo e escaldante molho. Vou mandar, vou mandar levantar outra parede, digo. Ergo-me a tremer, fecho o ferrolho e olho o teto, e vejo-o ainda, igual a um olho, circularmente sobre minha rede. Pego de um pau, esforços faço, chego a tocá-lo, minha alma se concentra. Que ventre produziu tão feio parto? A consciência humana é este morcego. Por mais que a gente faça, à noite ele entra imperceptivelmente em nosso quarto. Então, pessoal, esse texto aqui, ele está todo no sentido conotativo, certo? Ele está dizendo que o morcego é a consciência humana. Nós fazemos coisas, certo? Que às vezes nós não acreditamos que a gente fez, que foi capaz de fazer, certo? É aquela história da consciência pesada quando a gente vai dormir. Então, é essa referência que Augusto dos Anjos faz, ele está utilizando aí uma comparação, lembra da figura de linguagem comparação do morcego para a consciência humana. Então, esse é um texto que dá para a gente refletir durante muito tempo aqui, mas a gente percebe que ele está todo no sentido conotativo quando ele se trata do morcego e a consciência humana. Então, o sentido conotativo não está nem sempre só naquela frase, só em palavras. Ele pode estar se tratando de ele se trata também, às vezes, de também uma causa, um acontecimento, nas figuras de linguagem, um texto completo, não só em uma frase, certo? E aqui, a linguagem conotativa também é chamada de conotação, é parte de uma linguagem figurada da língua portuguesa, é um recurso muito explorado pela literatura, isso a gente sabe, né? E, por vezes, o sentido conotativo é responsável por encontrar um novo emprego para os vocábulos. Muitas gírias são criadas ao conotar uma palavra diferentemente do usual. E isso a gente sabe bem, né? Eu botei os exemplos aqui. Lacrou, arrasou, quando a gente quer dizer que uma pessoa mandou muito bem, quando quer dizer que uma pessoa se saiu bem, que uma pessoa está bonita, a gente utiliza essas palavras, certo? Então, essas palavras que a gente utiliza aí de meme também, bufo, né, que surgiu agora, esse uso frequente, né, na atualidade, nos dias de hoje, eles também são conotações, são diferentes, então, podem ser de momentos, podem, mas ela quer expressar algo que a gente está sentindo, certo? E nem por isso é totalmente literal. Então, por isso que esse tipo de linguagem aqui, né, a linguagem dos memes, ela também pode ser considerada a linguagem conotativa, certo? E aqui não passou direito. Não sei porque tá aparecendo assim. Apareceu.
Pronto. Eu coloquei, para quem não entendeu ainda, eu coloquei esse quadrinho. O sentido conotativo. O cara falou: Isaías, quebra um galho para mim? Claro, que bom, preciso que. Clac. Então, Isaías não entendeu o sentido conotativo. Ele não consegue diferenciar o que o rapaz pediu a ele. Porque o sentido conotativo é aquele em que a palavra encontra o significado a partir do contexto em que é empregada e o sentido figurado, certo? Ou seja, a linguagem literária. Tem pessoas, eu não sei se vocês já assistiram uma série que se chama The Theory Big Bang, a teoria do Big Bang, que é com Sheldon. Esse rapaz, ele não consegue entender sarcasmo, ironia e nem o sentido conotativo. Então, são pessoas assim como Isaías e Sheldon que não conseguem entender o sentido conotativo, que nos fazem perceber o quanto o sentido conotativo, às vezes, ele cai bem para que a gente possa pedir alguma coisa, para que a gente possa interagir com as pessoas, né? Comenta aí se você já assistiu Big Bang Theory. Então, Theory, né? Theory. Big Bang Theory. Então, aqui a gente tem uma gama né, de imagens que a gente vê. Essa mulher aqui jogando conversa fora, ela também não entendeu que jogar conversa fora é ficar conversando na calçada com a vizinha, ficar conversando aí, mandando meme para os amigos no Instagram. E esse menino aqui engoliu um sapo, mas ele engoliu um sapo da forma errada. Tem gente que diz assim, eu já engoli tanto sapo, né? Olha o sentido, a forma como eu falo, né? Vocês já entenderam aí, a tonalidade também influencia muito no sentido conotativo. Os meninos aí, quando dizem que vão tirar água do joelho, o que é que eu penso? Olha só. E aqui, vocês dêem uma pausa em ler aqui também, a gente já está com 17 minutinhos de aula. E aí o sentido denotativo, né? Para vocês não confundirem, eu coloquei um D bem grande. Ele também é referido como sentido denotativo e o sentido literal é o emprego das palavras ou o enunciado do seu sentido próprio, comum, habitual, preciso. E aí a gente divide o sentido denotativo em três partes. Ele é o sentido básico, porque ele sempre vai ser mais direto, certo? Ele vai ser o mais simples possível, ele vai tentar explicar da melhor forma. É o sentido real, por quê? Porque ele só vai trazer verdades, né? Aquele meme, trago verdades. Então, e também ele é uma função referencial, porque ele vai ter um embasamento científico para estar ali e ser montado no sentido denotativo. Ele caminha lado a lado ali com o texto não literal. O texto denotativo é inserido dentro do texto não literal. Ou, do texto literal, certo? Às vezes dá um bugzinho. O denotativo é inserido dentro do texto literal, certo? E algumas vezes em alguns textos literais, certo? O sentido conotativo, a linguagem conotativa pode estar inserida sutilmente, certo? Casos e casos, mas é muito difícil, tá? A função do denotativo é informar o receptor, a pessoa que está recebendo a mensagem, de forma clara e objetiva, assumindo assim um caráter prático e utilitário. É utilizada em textos informativos como jornais, regulamentos, manuais de instrução, bulas e medicamentos, ou seja, ele é utilizado, ele está inserindo aí na linguagem não literária. Exemplos de sentido conotativo, não denotativo, conotativo. Ela caiu de amores pelo cachorro de rua, ela caiu de amores pelo cachorro de rua e trouxe-o para casa, né? Ou seja, quis dizer que ela gostou muito, viu? Como sentido denotativo, esse que está dentro do parênteses é denotativo, tá? Ele simplifica bem mais do que o sentido conotativo. Segundo,
O investimento de Marcos foi mal sucedido e ele quebrou a cara. Ele obteve um resultado negativo, muito abaixo do esperado. A Joana sempre arrasa na pista de dança. Ela dança bem e se destaca. Pedro achava que tinha um rei na barriga. Ele se comportava como se fosse alguém muito importante e digno de distinção. O sentido denotativo, ele sempre dá um jeito de ir mais ao ponto, sabe? É aquela pessoa chata que sempre diz o que a gente não quer ouvir. Então, trate aí o denotativo como aquela pessoa chata que você conhece e o sentido conotativo, seu amigo que às vezes sempre diz o que você quer escutar, certo? Então, a gente vai ficar por aqui. Essa será uma das próximas questões que a gente vai ver. Vou ver como eu vou fazer ainda. Se você conseguiu assistir até aqui, parabéns, porque essa aula ela é muito fácil, pessoal. Mas ela você tem que ter paciência, porque tem umas diquinhas, tem umas coisinhas às vezes que a gente não se liga em aprender. Espero ter ajudado quem ainda tinha dúvida, certo? Se eu me atrapalhei aqui em algum momento, vocês relevem, tá? Porque às vezes eu fico pensando no texto literal e não literal, e às vezes eu acabo misturando tudo. Mas eu vou deixar um fórum de dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, vocês me perguntem lá. E se vocês quiserem que eu repita essa aula de outra forma, vocês também avisem lá no fórum. Mas no mais, essa aula tá aqui toda certinha para vocês, certo? Respondam ao fórum e tirem as suas dúvidas, tá bom? Até a próxima, pessoal.